ficar longe da minha esposa e do meu filho de menos de 1 ano por 3 meses para passar numa prova e não passei. Muitos de vocês aí não sabem, mas eu sou contador, me formei no Brasil e trabalhei no Brasil com contabilidade durante 7 anos. E em 2015 eu consegui uma vaga para vir morar aqui nos Estados Unidos, na mesma empresa que eu trabalhei 6 desses 7 anos de carreira lá no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, assim como no Brasil, você pode trabalhar em funções de contabilidade sem ser certificado, né? Sem ter aí no Brasil CRC e aqui sem ser CPA, que é o Certified Public Accountant. Porém, para seguir na minha carreira na empresa aqui dos Estados Unidos, eu precisava tirar essa certificação para poder continuar crescendo na carreira por aqui. E para tirar o CPA, essa certificação aqui nos Estados Unidos, você precisa passar em 4 provas do capeta. São provas muito difíceis que você precisa passar, além de toda a parte burocrática de documentação, de provar que você tem todos os créditos necessários da faculdade. Além de toda essa burocracia, você tem que passar nessas 4 provas. Era 2017 para 2018, então já faziam aí mais de 2 anos que eu estava aqui nos Estados Unidos e eu precisava passar nessas provas. Eu tinha passado em apenas uma das 4, eu passei na mais fácil. A mais difícil era que eu tinha mais preocupação para passar e eu queria prestar ela em seguinte para poder passar nas outras 2 mais fácil. E tinha uma promoção em jogo, eu não seria promovido se eu não passasse nessas provas. Tem uma coisa que eu acredito nessa vida: se você quer que nada mude, você não tem que fazer nada diferente. Se você quer mudança, você precisa fazer alguma coisa diferente. Então eu sentei com minha esposa e a gente decidiu o seguinte: a gente vai para o Brasil para o Natal. A gente já tinha comprado as passagens para passar o Natal e o Ano Novo no Brasil. E aí em janeiro eu volto para cá, para os Estados Unidos, porque eu tenho a minha busy season, que é janeiro e fevereiro. Trabalho aí como contador, fechando balanços, né? Então trabalho muito, de 12 horas a 16 horas por dia e alguns finais de semana também. E você e o meu filho, né? Você e o Léo ficam aí no Brasil durante esses 2 meses e mais 3 semanas em março, porque aí depois que eu terminar essa busy season, eu vou tirar férias por 3 semanas e nessas férias eu vou estudar tudo que eu preciso estudar, 24 horas se necessário por dia, para passar nessa bendita prova, na prova mais difícil do CPA, que era a Regulation. Vocês aí que não têm filho, talvez vocês não entendam o tamanho do esforço que é isso, né? Um filho de menos de 1 ano, a cada semana que passa da vida dele, muda muita coisa. Às vezes ele fala palavras novas, às vezes ele muda fisicamente, ele fica mais gordinho, mais magrinho, ele muda de tamanho também. Como ele estava perto de fazer 1 ano, eu podia perder os primeiros passos dele. Então assim, era uma decisão que para mim naquela hora foi muito difícil de tomar. Porém eu estava decidido que essa era a minha melhor chance de passar naquela bendita prova, que era uma prova ali que estava meio que me travando na carreira. Eu precisava passar naquela prova para poder continuar na minha carreira aqui nos Estados Unidos. Muito bem, então executamos o plano, a gente foi para o Brasil para o Natal, para o Ano Novo, eu voltei sozinho aqui em janeiro, fiz a minha busy season em janeiro e fevereiro, e no comecinho de março eu tirei 3 semanas de férias, estudei todo santo minuto, todo o tempo que eu tinha disponível, que eu tinha capacidade mental para estudar, eu estava estudando nessas 3 semanas para passar nessa bendita prova. Fui lá, fiz a prova no finalzinho de março, achei que eu fui bem, né? Me senti bem fazendo a prova, e aí meu filho e minha esposa voltaram e o resultado só ia vir em abril. Não lembro que dia exatamente em abril, mas eu lembro que era assim, o resultado ia sair à meia-noite e eu estava ali na tela do computador, dando aquele refresh no computador para verificar esse bendito resultado, se eu tinha passado ou não nessa prova. E eu estava assim confiante, eu achei que eu ia passar nela. Porém, quando saiu o resultado, cara, eu não queria acreditar. Eu precisava de uma nota de 75. Essa nota aí é de 0 a 100. Quase ninguém tira 100, é muito difícil tirar 100. Quem vai muito bem tira aí acima de 95 e precisa de 75 para passar, e eu tirei 72. Faltaram 3 pontos para passar nessa bendita prova. Cara, eu lembro que eu senti uma sensação assim de vazio, uma sensação de sacrifício em vão. Por que eu tava me matando daquele jeito? Me matei pra nada. Me senti burro, obviamente. E uma tristeza, assim, depressivo, né?
O melhor que eu poderia fazer era continuar estudando, porque essa prova, cada trimestre, você pode fazer ela uma vez. Então, o melhor que eu tinha que fazer era continuar estudando para manter aquele conteúdo fresco na memória e fazer a prova de novo em maio. Mas eu já não tinha mais energia, eu não conseguia mais, né, estudar como eu estava estudando. Já tinha meio que, estava ali pensando em plano B, o que eu ia fazer, se eu ia voltar para o Brasil, se eu ia continuar naquela carreira, mas ficar ali estagnado naquela posição para sempre. Enfim, estava pensando em planos B, mas continuei estudando da forma que eu conseguia e fiz a prova novamente em maio. Quando eu fiz a prova em maio, eu lembro que durante a prova eu estava me sentindo assim muito mal, porque tinham várias questões que eu sabia que se fosse em março eu saberia responder, mas eram coisas que eu esqueci, né? Porque o problema dessa prova é o conteúdo, é muito conteúdo, tem muita coisa para cobrir. Se você ficar muito tempo sem revisar, você esquece o conteúdo. E foi exatamente essa sensação que eu estava tendo, né? Que eu tinha esquecido várias coisas que eu já tinha estudado, que eu saberia responder em março, e por ter passado muito tempo e eu não ter mantido, né, aquele ritmo de estudos, que eu não ia conseguir passar. Bom, em junho saiu o resultado de novo, eu nem estava esperançoso, de verdade, eu não achava que eu ia passar. Inclusive eu nem fiquei esperando meia-noite para sair o resultado, fui ver o resultado só na manhã seguinte de quando tinham publicado. E eu lembro bem, assim, eu estava no meu escritório, naquela casa tinha um basement, né, lá embaixo, onde eu ficava ali no escritório trabalhando. Tinha começado a trabalhar, olhei meus e-mails, enfim, estava ali focado no trabalho e de repente eu lembrei, falei, nossa, hoje saiu o resultado, né, do CPA, da prova que eu fiz lá em maio. E aí eu fui abri assim, né, para ver o resultado, para constatar que de fato eu não tinha passado e já não estava tão depressivo, já estava pensando assim o que eu ia fazer, né, que planos que eu ia traçar. Quando eu abri o site, cara, para minha surpresa, eu marquei 76. Eu passei por um ponto. Cara, eu tô até arrepiado de contar essa história porque eu tô lembrando da sensação que eu senti. Foi exatamente isso. Eu lembro que eu me arrepiei todo e senti uma emoção subindo assim, uma adrenalina subindo no meu corpo e eu comecei a chorar, cara, comecei a chorar. Nunca foi tão difícil passar numa prova. E olha que eu passei vestibular no Brasil, mas isso não chegou nem perto, porque foi um sacrifício enorme ter ficado longe do meu filho e da minha esposa por tanto tempo. Fui lá, passei na prova e aí depois passei nas outras duas depois de um tempo, a promoção rolou e o resto é história. Tô aqui até hoje, 9 anos ainda na mesma empresa. Bom, qual a moral dessa história? Primeiro, tenha uma esposa foda como é a minha esposa. Muitas vezes nem entende o plano mirabolante que eu tenho na minha cabeça, mas sempre me apoia. Muito obrigado, Natália. 2, se você precisa fazer um sacrifício para chegar em algum lugar, um lugar que você almeja, um lugar que você tem como objetivo, vá lá e faça. Porque pode ser que o resultado não venha da forma como você estava esperando, mas ele sempre vem. Nem que seja um pouco mais tarde, nem que seja um pouco diferente, mas o sacrifício ele se paga, você vai receber por esse sacrifício que você está fazendo. E se você não fizer sacrifícios como esses, que você escolheu o sacrifício que você ia fazer, a vida vai escolher por você o sacrifício, que às vezes não é o que você queria e não é alinhado com os objetivos, com as coisas que você estava buscando. Eu falo muito no meu canal sobre mudar para os Estados Unidos e muita gente aí pensa que é só rosas, né? Que é só coisas boas, o poder aquisitivo de comprar coisas por aqui, ter um iPhone novo todo ano, mas não é isso não, cara. Morar fora do seu país de origem, da onde você nasceu e cresceu, envolve muito sacrifício e muitas vezes a gente não enxerga isso sem ter saído do Brasil. Ficar longe da família e dos amigos é apenas um desses sacrifícios dentro de vários outros que tem por aqui. Eu tô aqui há 9 anos, se eu faria de novo, cara, com certeza, eu faria de novo igualzinho.